Redarte. Compartilhem suas fotos e curtam a página da Redarte RJ. Dando continuidade à programação do 5º Seminário de Informação em Arte, convidamos o senhor Antônio Ribeiro, representante da EBSCO, para um breve pronunciamento. Você prefere o microfone? Pode ficar aqui. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a... Só um pouquinho alto, né? Gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite e dizer que é um privilégio e uma alegria muito grande compartilhar com vocês esses 2 dias aqui. Eu vou fazer uma rápida apresentação para vocês, né, enquanto apoiador, que nós somos a empresa que eu trabalho, a EBSCO, nesse evento. E eu, no momento que eu estava preparando uma apresentação, para trazer coisas novas para vocês que ilustrassem, que pudesse contribuir de maneira efetiva para os trabalhos diários de vocês, eu pensei, o que eu posso levar, né, de diferente? E aí a gente começa a perceber que as instituições, elas têm as suas particularidades, as suas especificidades, e a gente sabe que vocês aqui trabalham voltados, né, para instituições de ensino, museus, centros de pesquisa relacionadas à arte. Então eu achei melhor eu fazer uma apresentação mais abrangente do que seria a EBSCO, né, mostrando as fontes de informação ou os formatos de informação que nós trabalhamos, e aí, individualmente ou dependendo de cada instituição, a gente, nos intervalos ou em outras oportunidades, a gente conversa de maneira mais efetiva. Tá ok? Então, obrigado pelo convite, a Alpina e a equipe toda. Ontem eu não estava aqui, ontem eu estava na Unirio, participando também de um evento que foi muito gratificante para a gente, os 40 anos da Biblioteca Central da instituição. Então, é bacana a gente ver, né, e a gente viu também o histórico e o trabalho maravilhoso que vocês fazem. E nessa manhã do professor ali, a gente viu também, e a gente cada vez mais vai aprendendo, e, como diz o filósofo, a gente chega à conclusão que a gente só sabe que nada sabe. Então, isso é bem interessante. Eu queria fazer rapidamente um preâmbulo sobre a EBSCO, né? Para quem não conhece a EBSCO, e aí a gente sempre começa falando de uma maneira jocosa, de brincadeira, não é EBSCO, não é Epson, né? Eu não vendo impressoras. A pessoa fala assim, a Epson estava aqui, ou a EBSCO e tal. É EBSCO porque são as iniciais do fundador da empresa, que era Elton Brian Steves. Então, por isso que esse som aberto, né? EBSCO. A EBSCO... eu acho que o microfone... Aperta bem. Então, a EBSCO é uma empresa que nós já estamos atuando no mercado há 70 anos, né? Nós temos aproximadamente 6.000 empregados e hoje mais de 1.100 estão fora dos Estados Unidos. E a EBSCO, a gente trabalha muito próximo dos bibliotecários, porque a EBSCO hoje tem mais de 225 bibliotecários trabalhando nas diversas funções, desde a parte de catalogação ou revisão das fichas bibliográficas dos periódicos para poder ter uma recuperação melhor dos resultados nas suas bases de dados, como na parte de capacitação e suporte às bibliotecas em todas as nossas unidades, né? Aqui no Brasil nós temos 2 bibliotecárias trabalhando com a gente, por coincidência as 2 chamam Carolina, e elas fazem toda essa parte de suporte junto às instituições de ensino.
Opa. Bom, nós estamos presentes em todas as partes do mundo, né? Trabalhamos com centros, universidades, centros médicos, hospitais, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, instituições governamentais e também trabalhamos com empresas. Ou seja, onde há necessidade de ter informação e gerenciamento de informação, nós estamos presentes, né? Nós temos clientes e nós estamos atendendo atualmente mais de 6.000 bibliotecas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, eu acho que dificilmente não tenha uma biblioteca que a gente não atenda, principalmente bibliotecas acadêmicas, de maneira direta ou de maneira indireta, através do portal de periódicos da CAPES, que nós somos um dos grandes fornecedores do portal, e a gente acaba trabalhando com eles. Ok? Então, ao redor do mundo, aí nós temos 93% desses clientes. E aí é o que eu queria mostrar para vocês, é o que eu queria estar trabalhando hoje com vocês, a questão dos produtos e serviços que nós oferecemos. Como vocês podem perceber, deixa eu ver aqui, opa! Aonde que tem o laser aqui? Na parte... Não, aquele laser point tem? É o contrário? Ok. E aí, aquilo que eu falei para vocês, desde a gente trazer uma base específica ou um conteúdo específico na área de artes, eu procurei trazer que hoje nós temos periódicos... Opa! Eu não estou acertando isso aqui, vocês perceberam, né? Você já está mordendo isso aqui comigo. Não, deixa, eu tenho que aprender, gente. Não é possível que um negocinho desse tamanho vai me derrubar um homem de 1,87 m. Vocês concordam comigo que tem alguma coisa errada? Deixa eu explicar então bem. E essezinho aqui, aí quando você quiser passar o PowerPoint, aperta aqui e vai passando. Quer voltar? Vou esquecer daqui a 5 minutos, mas tudo bem. Ok. Então, vamos lá, gente, também para o tempo urge, né? Então, nós temos periódicos, bases de dados, e-books e audiobooks, trabalhamos com editores, livros impressos e ferramentas. O que é importante a gente destacar que, dependendo da instituição, dependendo da biblioteca, nós temos condições de atender com pontualidade a necessidade. Há instituições que não têm necessidade de bases de dados, mas sim assinatura de periódicos avulsos. Outras instituições precisam das duas. Outras já estão numa fase de livros eletrônicos. E aí a pergunta que você me faz é o seguinte: Antônio, mas vocês trabalham em que área? Área de arte? Nós temos conteúdos em todas as áreas do conhecimento. Então, nós temos conteúdos multidisciplinares, nós temos conteúdos que já estão mais voltados para a área de saúde, área tecnológica, área de artes, e aí a gente pode, dependendo da necessidade da instituição, atender especificamente trazendo para vocês aquela tranquilidade de ter uma empresa idônea, séria no mercado, sendo fornecedor de fontes de informação para vocês. Tá ok? Base de dados, hoje nós temos mais de 500 bases de dados em diversas áreas do conhecimento, inclusive nós temos a área de arte, aqui temos a Arte e Arquitetura, que é uma base de dados em texto completo, trazendo conteúdos e publicações de diversos editores alocadas numa única interface, né? Nós temos a área multidisciplinar, nós temos a área de engenharia, negócios, computação e muitas outras. Então, o que é interessante é que a interface é uma interface muito fácil de ser utilizada, de ser navegada, e os usuários gostam bastante. Livros eletrônicos, nós trabalhamos tanto na nossa plataforma, quanto em plataformas de editores. Pergunta que me fazem, mas é assinatura ou é aquisição?
tem assinatura, tem aquisição. Qual é a forma de negócio? Depende do editor. Livros eletrônicos, infelizmente, nós não temos uma padronização de mercado para comercializar esses conteúdos. Então, é importante que a gente avalie muito claramente qual é o título, de que editor é, para que a gente possa fornecer para vocês. A questão também de audiobooks, né, para quem tem programas de acessibilidade, é bem interessante a questão dos audiobooks. Não obrigatoriamente os títulos que estão no formato eletrônico, eles vão estar também no formato de áudio. Então, tem títulos que só são áudio, tem títulos que estão nas duas modalidades. Nós temos o serviço de descoberta, vocês já ouviram falar, ou já sabem o que é um serviço de descoberta. Ontem, inclusive, na Unirio, nós lançamos, né, o serviço de descoberta para a instituição. O serviço de descoberta nada mais é do que você integrar todo o acervo da instituição, seja ele físico ou eletrônico, numa única interface de busca, trazendo para o usuário aquela comodidade dele não precisar ir no catálogo, dele ir no portal da CAPES, para ele ir em outra base, ou ir no repositório. Numa única interface, nós conseguimos integrar todo esse acervo e traz bastante agilidade para as instituições. E nós estamos trabalhando um projeto, é um projeto internacional, que nós estamos apoiando as iniciativas de um sistema de biblioteca de códigos abertos. Então, isso é algo que já está começando. Os bibliotecários aqui ontem teve uma discussão também bastante grande lá na Unirio sobre a questão de não só de conteúdos, né, open access, mas também os metadados abertos para que possa ser compartilhados com a comunidade de uma maneira geral. Então, o Fólio é uma iniciativa da comunidade internacional que nós estamos apoiando, nós estamos trabalhando. Inclusive, aqui no Brasil, também tem empresas de software de biblioteca que também estão dentro desse projeto, estamos conversando, que é o caso do Sofia, que é o patrocinador do evento, e outros softwares de biblioteca também já estão antenados nessas movimentações que o mercado está trabalhando ou está cogitando trabalhar no futuro próximo. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. É mostrar que nós estamos à disposição das bibliotecas públicas, privadas, bibliotecas especializadas para trazer tranquilidade, inovação, novos conteúdos, novas possibilidades, para que a gente possa estar sempre fazendo o que a gente se propõe, né? Prestação de serviço para os usuários. Eu acho que, ontem eu mencionei isso, a gente está vivendo um momento bastante interessante. Nós estamos migrando, né, de simplesmente um local onde a gente fornece informação ou que a gente armazena as informações, estamos passando a ser fornecedores de serviços de informação para os usuários. E acreditem vocês, os usuários já estão percebendo esta mudança. Eles já estão vendo a biblioteca não como um depositório ou um armazenador de livros e coisas, mas sim um local onde ele pode ir buscar e compartilhar informações. E a gente é agente transformador desse momento que a sociedade está precisando cada vez mais de informação para o avanço aí das próximas gerações. Tá ok? Muito obrigado. Vocês precisando, eu estou ali do lado de fora. Em nome da Redarte, RJ, agradecemos a EBSCO pelo patrocínio e constante apoio e pela apresentação do Antônio. Neste momento, temos a honra de chamar ao palco a professora doutora Vera Dobedey,
para proferir a palestra intitulada Memória da Arte e Arte da Memória. A professora doutora Vera Dobedei é professora titular da Unirio, docente e pesquisadora no programa de pós-graduação em Memória Social, mestrado e doutorado, e no programa de pós-graduação em Biblioteconomia, mestrado profissional, ambos na Unirio. Graduada em Biblioteconomia e Documentação, mestre em Ciência da Informação pelo IBICT-UFRJ e doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Coordenadora do Laboratório de Documentação e Patrimônio em Memória Social, áreas de pesquisa, Teoria da Informação, Cultura Digital, Memória e Patrimônio. Membro da ANCIB, da ISCO Brasil, do ICOM e do ICOMOS. Últimas publicações, agora vai ser difícil, me perdoem. Mémoire et Nouveau Patrimoine. Não sei se falei corretamente. Por que Memória Social? Revista Morpheus, editora da revista Morpheus. Líder dos grupos de pesquisa CNPq, Memória Nacional e Organização do Conhecimento, Biblioteca Nacional. E Memória Social, Tecnologia e Informação, Unirio. Mais uma salva de palmas para a professora. A senhora prefere aí, ou se a senhora quiser? Não. Em pé, tá bom? Só coloca o microfone. Tá ligado? Tá. Não, está ótimo assim. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite da Redarte e a presença de todos os colegas aqui. É uma honra para mim fazer essa fala. E, devido ao tempo, eu vou procurar ser bastante breve. Como a minha imaginação caminha a cada diálogo novo, eu vou me ater ao texto, porque senão a gente não sai daqui antes de 14h. E isso não pode acontecer. Bem, nós fizemos uma comunicação durante a conferência Tecnologia, Cultura e Memória, CTCM, sob o título Rastros Memoriais da Arte e Tecnologia. E essa palestra em Recife, tem mais ou menos 3 anos, ela visa atualizar, então, a discussão, à época, lá em Recife, apresentada sobre a problemática da preservação da arte eletrônica em instituições de memória, consideradas guardiãs da produção artística na sociedade contemporânea. Os museus virtuais e os festivais de arte eletrônica foram nosso campo empírico de estudo, no sentido de podermos analisar que estratégias essas instituições desenvolveram para garantir a preservação para as futuras gerações desse tipo de arte produzida em meio eletrônico. Então, nós usamos 2 plataformas. O File Festival, aqui do Rio, da Oi, Oi Futuro, e o Ars Eletrônica Festival em Linz, na Áustria, que nos conduziram a questionar o que preservar e como fazê-lo em relação à arte eletrônica, e que deveriam estar sempre vinculados criticamente aos supostos de o que significa preservar e para que preservar, pois essas ações são sempre políticas, poéticas e ecológicas, ou seja, memoriais. Na verdade, o File Festival não tem uma tradição de preservação daquilo que ele expõe nos seus espaços, mas o Ars Eletrônica, ele se gaba de ter um banco de dados com toda a arte eletrônica preservada desde 1979. Eu fiquei curiosa e investiguei, fizemos uma pesquisa
sobre o Ars e vemos que, na verdade, ele não preservou a arte eletrônica, ele preservou alguma documentação sobre a arte eletrônica, mas a arte eletrônica em si, com toda a sua efemeridade e a sua necessidade de existência de um público para que esse tipo de arte realmente aconteça, se não há interação de público, a arte eletrônica perde o sentido. Eles não conseguiram fazer. Então, na Unirio, eu orientei uma aluna, Elizabeth Monteiro, que estava fazendo mestrado, e a dissertação de mestrado dela foi sobre esse tema. Além dela, tinha uma outra aluna fazendo também mestrado e hoje no doutorado, que é a Sabrina Dínola, e o professor Amir Geiger, que foi da banca da Elizabeth e gostou muito do tema, e com isso nós escrevemos a 8 mãos esse texto lá em Recife, que eu reduzi agora com algumas novidades para a gente poder discutir ou pensar o que é arte eletrônica, qual a relação da arte eletrônica com a memória, né, e com as instituições de memória, os museus, os centros culturais, etc. Então, a literatura... Tá bom ou está baixo? Tá bom? A literatura sobre memória e informação discute os arquivos digitais, bancos de dados virtuais, e aí, claro, se inserem as bibliotecas e suas redes, como se fossem colecionadores lógicos de rastros memoriais potencialmente disponíveis a se transformarem em lembranças atualizáveis por parte dos interessados. Com a proliferação de formas artísticas culturais de uso e experimentação dessas tecnologias, pareceria possível, em princípio, uma confluência real e virtual das artes da memória e da memória das artes, que é o título que foi atribuído a essa palestra. A questão que se apresentou foi se e como manteríamos uma memória desses registros do passado depositados em plataformas digitais que estão em constante movimento de interação e se haveria a possibilidade de geração de rastros que nos permitisse selecionar as informações que queríamos reter na memória da rede mundial de computadores. Algumas reflexões sobre o lugar de mediação da memória nas relações entre arte e tecnologia e mudança cultural são, nesse momento, necessárias. Trata-se, no limite, de tentar entender arte e tecnologia como simetricamente complementares em relação à memória. O professor Sérgio já falou bastante sobre isso, não vou entrar nessa discussão, mas é evidente que a fala vai perpassar todas essas questões. Sobre inspiração antropológica, e a essa contribuição do Amir, ele usou James Bateson, André Leroy-Gourhan e Tim Ingold, que são antropólogos, para sustentar a discussão sobre o cérebro humano e o trabalho em rede. Podemos figurar o desenvolvimento do cérebro humano como tendo se dado em rede, num processo evolutivo, cibernético e ecológico, em que a troca de mensagens se configurou ao mesmo tempo que foi condicionada pela tecnicidade do organismo, isso é, por modificações corporais, tanto de estrutura quanto de comportamento, também associadas à relação do cérebro com a percepção do ambiente e com a apreensão ou modificação dos materiais. Duas funções que remontam, sem grandes saltos,
a tendências ou restrições observadas na evolução animal. Assim, toda a realidade inteira é virtual. Mútua interferência ativa perceptiva, e que se dá segundo padrões que são como várias profundidades de memórias coletivas culturais, os primatas, os mamíferos, etc. Se a memória humana se faz socialmente externa, em suportes exteriores ao corpo, da química ao gesto, à voz, às inscrições, às magnetizações e eletrificações, ela se faz, portanto, como processo gregário de intensificação e estabilização desse tipo de comunicação extracorporal e extragenômica como tecnicidade. Desse modo, a tecnologia poderia ser entendida como fase ou polaridade marcada pela atenção à tecnicidade dos suportes e artefatos. A gente teria aí uma noção de tecnologia de um lado. E a arte como aquela que se permite esquecer das tecnicidades da mensagem. O encanto mágico seria privilegiado, cibernético e evolutivo de elas serem ou produzirem seus próprios artefatos. Isso, assim, quer dizer, colocando a arte em contraponto com a memória, a arte, a tecnologia abre alguns caminhos, principalmente, como a gente vai ver mais adiante, o da geração de rastros. Mas só isso não é suficiente para que haja essa relação entre arte, memória e tecnologia. É preciso de um escape, e é nesse sentido que a gente entende arte como um escape perceptivo, emocional, ecológico, espiritual, se pudéssemos dizer assim, desse aprisionamento ocasionado pela técnica. A arte eletrônica digital, então, que teve início aí por volta dos anos 50, de 1950, pode ser entendida tecnicamente como um domínio de expressão artística caracterizado pelo emprego de circuitos eletrônicos e computadores. Wolf Lieser, em 2009, ele comenta que, seja na produção ou na intermediação, uma associação de máquinas, hardware e programas, software, serve como ferramenta para a criação de formas, representações, processos e performance. Quer dizer, essa arte eletrônica ou arte digital, ela vai necessariamente precisar de hardwares e softwares para que essa arte exista. Definida por oposição à analógica, a arte digital pode ser considerada como basicamente uma sucessão de zeros e uns, sinais digitais que codificam dados ou instruções, ou ainda pode-se dizer que o original da arte digital é um conjunto, a gente usou aqui a palavra ensemble, por conta dos estudos do Gilbert Simondon sobre a concretização, que ele chama de um d'ensemble. É algo que vai sendo tomado por camadas tecnológicas e vai se complexificando, né? Há um outro autor também que trabalha esses conceitos muito bem, que é o Frédéric Kaplan, também francês, e ele tem um livro sobre a metamorfose dos objetos,
em que ele vai nos dando exemplos sobre a evolução dos objetos em relação a essa questão tecnológica, não é? Então, a diferença entre um relógio de pulso automático, que é um objeto completo, fechado, você pode ter aquele objeto anos na sua casa, basta botar no pulso e balançar, que ele volta a funcionar sem precisar de um sistema ecológico, como, por exemplo, a luz elétrica, que, para existir como luz elétrica, precisa de fiação, precisa de uma usina que produz energia, precisa de transmissão, de todo um parque ecológico para acender aquela luz elétrica. Enquanto o relógio automático, ele tem uma vida fechada e pronta, uma camada só, e difere de outros objetos que dependem de uma infraestrutura ecológica para existir. Do ponto de vista, então, da imaterialidade da informação, que é uma outra questão também controversa, que eu não vou levar adiante aqui nesse momento, a eletrônica digital, se aproximando da reprodutibilidade virtualmente sem perdas e do descolamento ou reversibilidade dos suportes físicos, não é só a ferramenta, mas também um meio que parece possibilitar e introduzir um novo regime, aproximações quase absolutas entre a obra e seu estado de criação e em seu estado de disponibilidade generalizada, entre a obra como artefato de comunicação e as comunicações que se dão em torno dela, entre a série artística e outras séries de obras e objetos. Quer dizer, aqui nesse ponto a gente frisa que a arte eletrônica, mais do que ser um artefato de comunicação, é o conjunto de comunicações sobre a arte. Porque do momento que há interação, a arte eletrônica só existe quando há interação com o público, esse conjunto de comunicações é mais forte na determinação da estrutura da arte do que simplesmente lançar a arte num site e colocá-la com acesso ao público. O programa que preserva essa arte tinha que preservar também todas as comunicações sobre ela. No campo da preservação digital, a relação entre proteção e disseminação de objetos artísticos é discutida na literatura sobre memória e informação, na perspectiva aberta pela possibilidade de compreender os arquivos digitais localizados em bancos de dados virtuais como se eles fossem esses colecionadores lógicos de rastros memoriais potencialmente disponíveis a se transformarem em lembranças atualizáveis por parte dos interessados. Se os rastros de memória online são dependentes das memórias de software construídas por nós, isso indica que devemos prever para aquelas informações selecionadas como valiosas para o futuro da humanidade, a integridade do objeto digital, para que o acesso a ele se dê tal qual a existência de sua criação. Em relação à preservação da arte digital, a gente trabalha com conceitos da arquivologia. A arquivologia, nesse sentido, avançou muito mais que outras áreas ao discutir a preservação do documento digital, que é feito por camadas de proteção. Mudou o software, ninguém mais consegue comprar. Minha mãe pediu, por exemplo, para eu comprar um aparelhinho para ela ouvir os CDs antigos. Eu não consigo mais comprar esse aparelho, não é? Porque a tecnologia avançou e não há mais leitura possível para determinados CDs, a não ser em museus de peças históricas, que é uma das garantias de acesso, né, à informação.
Então, caberia aí uma pergunta, que eu faço sempre nos meus textos. Seria possível reter toda a produção do conhecimento em arquivos? Ou uma grande parte das informações produzidas deveria ser apenas disseminada e dissolvida na rede de computadores? Na verdade, a gente está perguntando, é preciso preservar a arte eletrônica? A utopia tecnológica de um patrimônio, então, coextensivo à cultura, de uma acessibilidade total às experiências acumuladas na forma de informação, não se livra da entropia de uma sociedade extensamente cultivada. Quer dizer, a gente, daqui a pouco, quer igualar o mapa ao território. Tudo vai ser preservado ou patrimonializado. Há algum processo de incorporação e apagamento seletivos, ainda que aleatórios, de ruído ou atrito, ou bem terá de haver um trabalho suplementar que as instituições arquivos tomariam a si realizar, capaz de garantir seja a inteligibilidade dos sinais e dos códigos originais, por exemplo, quando há migração de dados do sistema, seja a sensibilidade das mensagens, o acoplamento das informações aos artefatos e situações concretas que atualizem o virtual com vivência real. Sem, com isso, negar especificidades, pode-se afirmar que, contextualizadamente, a atuação institucional em relação às artes preserva também, mesmo nesse nível de quase indistinção entre arte e tecnologia, semelhanças fortes com as instituições de memória tradicionais. Vejamos o exemplo do livro de carne de Arthur Barrio, pertencente ao Museu de Arte do Rio, catalogado na biblioteca daquela instituição e não preservado, mas substituído todas as vezes que vai participar de uma instalação. Eu estou citando aqui uma aluna nossa, Andréa Barbosa, na sua brilhante dissertação de mestrado profissional na Unirio, que ela vai discutir livro de artista, mas ela me apresentou o livro de carne do Barrio. Não sei se vocês conhecem, mas basta entrar na internet. É um pedaço de carne cortado em forma de livro, com algumas páginas. Evidentemente que essa arte efêmera, ela não pode ser preservada, ela é substituída. Cada vez que se deseja expor o livro de carne do Barrio, um novo pedaço de chão de dentro ou de patinho vai ter que ser comprado e o objeto vai ter que ser refeito. Não é isso, Andréia? A arte efêmera não pode ser guardada em museus, pendurada na parede ou colocada nas estantes. Imagina um livro de carne no meio de outros livros na estante. Pois esta arte efêmera valoriza a experiência, o processo, e não a imagem e o objeto. Essa talvez seja a grande diferença de outros tipos de arte. Embora o Sérgio tenha mostrado aí o processo de construção do Picasso com Guernica, e é claro que a obra de arte implica uma questão de processual, mas a eletrônica só existe dentro dessa característica. Percebe-se, então, que a circulação da informação nos bancos de dados, sites e redes sociais pode promover uma dinâmica diferente, que faz com que haja uma respiração, pois a produção artística é apresentada fora das paredes das galerias e museus, mas, ao mesmo tempo, inicia uma relação entre a obra e o espectador que não tem a oportunidade de ir a um local em que esteja sendo apresentada a obra. Essa é uma defesa, vamos dizer, do acesso à obra de arte eletrônica via redes sociais,
que, de uma certa maneira, propicia que pessoas que, né, morem distantes ou possam ver uma arte virtual nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia, e podem interagir com essa arte. E isso é o que dá sentido à arte digital. Então, a obra está ali na tela do computador, bem perto, em qualquer tempo e lugar, dialogando fortemente com o espectador. Mas a interação deste com aquela é, por assim dizer, um grau mais fria. A gente compreende que a mídia nos afasta dessa percepção, dessa aura do objeto que a gente estaria em contato, por exemplo, nas galerias de um museu. Na medida em que agora essa arte ela é um objeto catalogado, sobre o qual alguém é informado, e não mais um artefato colocado numa situação comunicacional aberta, não previamente categorizada. Então, o que nós vamos observar daqui para frente é que essas diferenças entre o arquivo e a exposição da arte vai nos levar a compreender que os arquivos, as instituições de memória, que são chamadas genericamente de arquivos, eles contêm rastros de representações memoriais dos objetos armazenados, da mesma forma que, entrando no banco de dados do Ars Electronica em Linz, na Áustria, a gente vai encontrar sobre as artes eletrônicas apenas informação sobre, que é o que a gente faz nas bibliotecas, nos arquivos e nos museus, nos seus serviços de documentação, né? As galerias expõem, mas as instituições de memória apenas classificam. Diante disso, a ideia de rastro se mostra relevante, tanto para compreender esse fenômeno cultural, como para entender o momento atual. Como afirma Degui, retomando para isso Brecht e Benjamin, se a arte modernista revolucionária operava pelo apagamento dos rastros, estaríamos agora consumadamente na era da rastreabilidade e da estocagem dos rastros. A gente viu aqui a fala da EBSCO, não é? Assim, a felicidade de ter uma plataforma que consiga, não é, rastrear tudo que foi escrito e rapidamente trazer à tona. Mas, assim, está trazendo a obra de arte? Não, está trazendo uma informação sobre a obra de arte. Para o autor, para Degui, com a grande produção artística contemporânea, a estocagem e a conservação de tudo se tornaria um problema insolúvel, se a própria era digital não tivesse achado a solução. Degui nos mostra uma solução para esse mapa não se igualar ao território, que seria a miniaturização, que neste contexto podemos associar a mencionada redução ou contração dos objetos representados no arquivo. O portal aqui, Explorar, né? Explore, que foi mostrado pelo representante da EBSCO, é um bom exemplo dessa miniaturização do objeto. Segundo Degui, o ideal técnico da cultura é fazer com que tudo caiba num chip. Se esse pensamento tem afinidades com Benjamin, é por ver nessa solução técnica a perda do poético, a perda do ecológico. Em outras palavras, rastreamento, localização para catalogação e acesso e miniaturização, acondicionamento de documentação sobre e para interação, se articulam numa concepção cumulativa e não ecológica. A diferença entre cumulativo é porque ele acumula mesmo e o ecológico recicla.
A cultura classificável e preservável é unidimensional, empobrecida. Por um lado, a gente sabe que para ter acesso à informação é preciso reduzir a informação. Ou melhor, empobrecedora da habitação no mundo e na poesia do pensar. A disseminação, então, virtual promove a comunicação, mas é insuficiente para garantir a plena preservação da memória e do patrimônio artístico. A experiência de entrar em contato ou interagir com a obra é parte fundamental do sentido de memória. O acontecimento de experiência está no processo entre o espectador e a obra, a interatividade que foi produzida, vivenciada pelo visitante, que sensações são despertadas, como eu me relaciono com a obra e de que forma a obra de arte modifica os sentidos e as relações sociais em que os sentidos são enraizados. Nota-se, ademais, que os objetivos da preservação digital englobam a manutenção da memória dos objetos em suporte digital e o acesso aos recursos digitais preservados. As estratégias de preservação podem ter uma natureza primária, que consiste em manter a funcionalidade e a interface da obra original. Em primeiro lugar, criar coleções de arquivos digitais em formatos de arquivos padronizados de alta qualidade e, em segundo lugar, segundo Sayão, a garantia que essa documentação foi capturada perfeitamente para depois ser reproduzida. Se, por um lado, essa estratégia mantém a funcionalidade e a interface do original, preservando a sua integridade, por outro lado, exige espaço físico com uma manutenção dispendiosa de equipamentos e programas já obsoletos. O acesso é restrito e só tem viabilidade a curto e médio prazo. A soma do banco de dados, informação e registro com a obra exposta e com a experimentação e interação do visitante resultaria na formação do registro da memória. As questões mais frequentes que envolvem a história da produção da obra, os programas, equipamentos e sistemas operacionais usados para a produção da obra, a necessidade de ser mantida a essência do trabalho, a visão do artista e as impressões e sensações artísticas que devem ser abordadas, as modificações aceitáveis para o autor da obra, a permissão para alguma intervenção técnica, nos termos da relação da técnica com a vida, não a sobrevida material, que a figura da perda da aura foi elaborada por Benjamin, como efeito do advento da reprodutibilidade técnica. Observamos, então, que os arquivos de arte digital não realizam, apenas reatualizam a utopia tecnológica de uma acumulação de todos os valores culturais, de uma memória coextensiva à civilização ou simplesmente de preservação e acesso totais, sem perda de alguma dimensão experiencial. Observamos também, por outro lado, que são as redes sociais que, como parte da cultura digital, possibilitam aos arquivos uma disseminação mais comunicacional, experiencial, menos documental e menos informativa. E essa característica, associada ao fato de que tais arquivos são apenas uma parte do conjunto variado e consistente de festivais e outras atividades institucionais sistemáticas, faz pensar em agentes patrocinadores de uma cultura digital. Do modo mais sucinto possível, trata-se de propor que a perspectiva da memória social, ou pelo menos do que seria uma memória do social, entendida como meio para alcançar as experiências, é inversa
ou controversa a perspectiva da ciência da informação. E aí a gente entende que são diferentes, mas são complementares, assim como o yin e o yang, que se complementam numa força. Enquanto a ciência da informação, a partir dos rastros, pode nos indicar se existem as obras de arte, onde estão as obras de arte, quem são os autores dessas obras de arte. Por outro lado, a experiência vivida pela emoção, de uma própria reflexão sobre a arte, nos ajuda a viajar e a transgredir esse quadro classificatório que é o modelo da ciência da informação. E a gente pode pensar, assim como Antônio Garcia Gutierrez, que a gente está deixando a era da classificação para entrar numa era da desclassificação. Ou seja, uma era que, para a memorização, encenam em engenharia reversa os processos criativos artísticos, né? O da captura selvagem, da tecnologia na produção de inclassificabilidades. Então, concluindo, propusemos aqui sintetizar essas questões com a ideia de um movimento imaginário, amplificado, multicoletivo e não só meta-individual, em que as conexões transversais, interéticas, multiculturais, criam circuitos em que aquilo que é não capturável circula com qualidades e criatividades imprevistas e mais vitais e proliferantes do que as da memória em rede, de que também se apropriam. Nesses circuitos, a arte digital, entre outras, acontece instavelmente, irrastreável e não miniaturizável, gerando experiências reais de modo tão ou mais intenso e criativo do que as redes sociais podem fazer com os arquivos. O sentido coletivo não é o do direito, do universal ou do identitário, mas, como frisou o Sérgio a manhã inteira, do particular, do pedaço, do comum e do singular, e não do direito e do universal. A partilha irrestrita e criativa de percepções e sensibilidades, de apropriações e dádivas que a tecnologização da comunicação, seja ela impressa, fotográfica, cinematográfica, eletrônica e digital, naturalmente, nunca deixa de tornar possível e sempre adiando-a indefinidamente. Obrigada. Obrigada, professora, pela excelente palestra, pelas colocações. Devido ao adiantado da hora, nós vamos abrir apenas para uma ou duas questões breves. E, posteriormente, quem desejar, envie por e-mail, ok? Obrigada pela colaboração de todos. Está aberto, então, para quem quiser perguntar para a professora. Maravilha, Vera, de palestra. Assim, fiquei pensando muito nessa relação que tem entre essa particularidade da arte com as redes e a função que tem os metadados nessa discussão, né? E é particularmente sobre a ideia do metadado, que está no núcleo central, vamos dizer assim, ou na base da proposta de vocês, dessa singularização da arte, né? Então,
a gente sempre pensa essa arte eletrônica pela efemeridade. Ela vai sumir, não tem interação, ela some. Mas esses rastros, eles existem basicamente pela codificação e singularização desses metadados. Assim, isso é muito, muito interessante, porque redimensiona a própria noção de arte. Né? Você vai identificar, você rastreia essa arte. E rastreia todo o processo de construção dela. Nesse aspecto, eu acho que também há esse processo de construção da arte. Só para pensar essa discussão na fotografia, por exemplo, que é esse campo que eu atuo. Hoje você tem a ideia de uma fotografia em cru, em RAW, né, que vai singularizar todos os metadados possíveis para transformar ela em arte digital. Quer dizer, você ressignifica eletronicamente, digitalmente, disso que seria uma fotografia crua, para transformar ela em outros suportes como JPEG ou coisa que o valha. Quer dizer, sem esses rastros, não teria essa arte digital. Isso é muito interessante. Sem os metadados, não haveria essa possibilidade de uma arte digital. Né? Esse comentário que eu gostaria de ouvir mais sobre você. E assim, parabenizo, que foi maravilhosa a palestra. Obrigado. A ideia é que a informação, nesse contraponto, né, com a arte, a informação garante a preservação exatamente dos metadados. Portanto, o acesso é facilitado. E a arte em si, ela se dá de modo natural. Como o meio de comunicação hoje é o meio das redes sociais, e isso permite com que você interaja com a arte e produza resultados outros sobre a arte, não é? Eles são complementares. Eu me assustei um pouco em determinado momento da discussão do grupo aqui, dos 4 autores do artigo original. Aliás, quem quiser ter acesso ao artigo original, ele está no repositório da Universidade Federal de Pernambuco, tá? E o título é Rastros Memoriais da Arte e Tecnologia. Então, vocês encontram lá, aqui são 5 páginas, a gente lá discute com maior vagar cada questão dessa. Mas eu acho que realmente esse sentido de compra, 2 sentidos aí eu diria. A ideia de que realmente a gente não vai conseguir preservar todos os objetos que criamos. Acho que isso é um ponto fundamental. E aqueles objetos que eles se transformam, como é o caso da arte digital, que você pode intervir, usar o banco de dados para criar outra coisa, não é? Uma arte fractal, por exemplo, ela é uma equação matemática. Se eu mudo alguma coisa da equação matemática, eu mudo a imagem gerada por essa equação matemática. Né? Então, essa efemeridade é que ela é quase que como a oralidade em que você vai passando o conhecimento ou a informação de um para outro a partir de narrativas. Então, a gente poderia estudar essa arte digital como acontece com as narrativas orais. Porque a tecnologia da escrita dá um corte e cria as exomemórias, ou as memórias exteriores, e a gente para de memorar, porque a gente tem ali os arquivos que a gente pode recuperar a informação na hora que quiser. Mas é diferente, né? Embora se pareça muito com a narrativa oral, com a tecnologia da oralidade, a arte eletrônica ou as artes efêmeras, ela tem muito da oralidade, né? Porque não tem rastro. Mas no eletrônico tem rastro também, porque são números, né, que representam uma determinada imagem. Não sei se respondi, mas é uma discussão aí que vai. Obrigada. Bom, então agora nós agradecemos, vamos encerrar, e agradecemos à professora, a doutora Vera, por sua participação extremamente enriquecedora neste seminário, trazendo preciosas contribuições a todos os presentes. Daremos início agora à mesa redonda.
Iniciaremos agora a mesa redonda com o tema A Pesquisa em Memória Social, Arte, Discursos e Práticas de Memória e Esquecimento. Convidamos para compor a mesa redonda os palestrantes. O professor Dr. Francisco Ramos de Faria. Psicólogo, especialista em psicologia clínica, mestre em psicologia, área motivação e aprendizagem, e doutor em psicologia, área psicologia cognitiva. Atualmente é consultor ad hoc da FAPERJ, professor associado da Unirio, do Departamento de Fundamentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social. Consultor do CNPq, assessor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, secretário-geral da Inter-SH desde 2015. Chamamos ao palco a professora doutora Maria Luísa Soares. Doutora em Conservação e Restauração do Patrimônio Histórico pela Universidade Politécnica de Valença, Espanha, mestre em Ciência da Informação com concentração em Administração da Preservação pela Columbia University, bolsista do Instituto Goethe, especialista em restauração de papel pelo ICC Rum. Atualmente é professora adjunta do curso de Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes da UFRJ. Chamamos também para compor a mesa a professora Helena Cunha de Uzeda. Museóloga, com mestrado em História e Crítica da Arte, doutorado em Artes Visuais, professora adjunta do Departamento de Estudos e Processos Museológicos da Escola de Museologia da Unirio, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio Unirio MAST. E chamamos, por último, a mediadora da mesa, doutora Ana Lígia da Silva Medeiros. Doutora e mestre em Ciência da Informação, atual diretora do Centro de Memória e Informação da Fundação Casa de Rui Barbosa, foi superintendente de bibliotecas do Estado do Rio de Janeiro, dirigiu a Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro e foi diretora do Departamento de Bibliotecas. Atuou também como chefe da Biblioteca da Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou na direção da Biblioteca Nacional e foi vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Foi membro do Conselho Diretor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Cada um dos palestrantes terá 15 minutos para fazer a sua apresentação e os participantes poderão formular as perguntas ao final ao microfone. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Francisco Ramos de Farias. Não sei. Eu vou falar direto? Já pode começar. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma correção. A instituição a qual eu pertenço é a Unirio e não o FRJ, né? Mas também, se pertencesse ao UFRJ, para mim seria um prestígio para mim muito grande, uma honra, mas eu sou da Unirio. E o que eu vou falar aqui dentro do tema, eu escolhi um dado tempo que me é destinado, eu escolhi focar um tópico do tema da mesa. E eu vou falar da questão do esquecimento. Eu vou problematizar um pouco, trazer pontos para que possamos fazer uma reflexão sobre essa questão. E vou começar com duas perguntas básicas. Primeiro, por que há o esquecimento? Ou seja,
qual a sua função para nós humanos. Segundo, em que instâncias ou como se dá o processo de esquecimento. E nisso eu vou tentar trabalhar um pouco essas duas questões e para pensar o esquecimento tanto na esfera individual, pessoal, quanto na esfera de grupos, nações, comunidades, enfim, a dimensão que tem o esquecimento. E eu gostaria de começar lembrando um pouco um nome que é conhecido de todos, José Luiz Borges, e trazer dele uma passagem. Se não houvesse esquecimento, nós não existiríamos. Isso é uma afirmação um tanto quanto contundente, porque, apesar do que se fala, políticas de memória, preservação, como foi trazido aqui, por qualquer meio que seja, nós, para viver, precisamos esquecer. Então, o esquecimento é tão mais importante nas nossas vidas do que propriamente a lembrança. Claro que esquecimento e lembrança são a cara e a coroa de um processo que é a memória social, ou a memória. A memória se compõe de esquecer e lembrar, embora popularmente falando, quando se fala de memória, a gente vem à lembrança, a questão do lembrar-se e não do esquecer. Bom, porque a questão que eu já coloquei, é preciso a gente esquecer, a questão que se coloca é quais são os meios, as estratégias que nós utilizamos para esquecer. Seja na esfera individual, na esfera coletiva ou qualquer outra que seja. O esquecimento, ele é seletivo. Ele vai ser imposto por questões pessoais, evidentemente, por questões políticas, econômicas, morais, enfim, há todo um determinante, um conjunto de determinantes que leva ao esquecimento. Agora, toda ação de esquecimento deixa um resto, um vestígio. E esse vestígio indica alguma coisa. Porque o que é que nós esquecemos? Experiência, fatos, acontecimentos, sejam eles vividos diretamente, ou seja, esses acontecimentos transmitidos de geração a geração. Há um momento em que se esquece de alguma coisa que aconteceu, embora tenha seus registros. Quer dizer, nós pouco sabemos hoje das experiências de Galeno. No entanto, ele fez muita coisa importante, está documentado, está registrado, mas a gente quase não se fala mais, as instituições acadêmicas quase não abrem mais um espaço para falar das experiências de Galeno. Fala-se de outros que são anteriores a ele. Então existe, o esquecimento não é assim, não é espontâneo, não é natural. Ele é determinado. E determinado dependendo de injunções. Isso tanto na esfera individual, ou seja, nós esquecemos em função, obviamente, da quantidade de informação com a qual nós somos confrontados. A gente não teria como registrar tudo o que se passa no nosso período de vigília, ou seja, essas informações que nos chegam pelos sentidos durante o dia e também durante a noite, porque nós sonhamos. E no sonho há informações. E a gente esquece, a gente sonha de 6 a 8 vezes por noite. Raramente a gente lembra uma vez por mês, ainda bem. Então, a gente esquece de uma experiência dependendo do nosso julgamento em relação àquela experiência. E aí nós teríamos um tipo de esquecimento, esquecimento por omissão. Quer dizer, existem experiências que nós temos vergonha de relatá-lo,
por alguma injunção cultural, moral. Como acontece esse tema que essa novela da Globo está levando agora, o espancamento doméstico da mulher. Muitas mulheres têm uma dificuldade de trazer isso a público, e o personagem está mostrando isso. Nós sabemos disso, quanto é difícil, e foi e ainda é hoje, uma mulher que é espancada pelo marido, denunciar esse marido ou tornar isso público. É um esquecimento. Isso por quê? Porque é vergonhoso. Ou porque a gente está calcado em uma série de tradições e de valores que naturalizou essa ação do homem sobre a mulher. É como se ela estivesse transgredindo em ter se casado com um homem, aceitado o casamento, e agora que ele a espanca, ou seja, isso deveria ser resolvido no âmbito das quatro paredes. Então a gente tem, isso é um tipo de esquecimento. Esse esquecimento também tem na esfera de nações. Curiosamente, você chega em Paris, você anda em estações de metrô que tem nome das batalhas vencidas pela França, mas não tem o Waterloo, que a França perdeu. Essa vai ter aonde? Na Inglaterra. Nós temos historiadores franceses que escrevem belos tratados sobre a ação da Alemanha na Segunda Guerra. Mas, ao que se sabe, eles não escrevem sobre o massacre que eles fizeram na Argélia. Então, esse esquecimento tem uma finalidade política. E nós temos, digamos assim, outros vetores: a vergonha, a omissão, o silêncio. E o silêncio aí deve ser entendido por dois motivos. Pode ser um silêncio por precaução, ou pode ser um silêncio porque você viveu aquela experiência e você ainda não tem palavras para transformá-la numa narrativa, para dar conta daquilo. E aí ela se omite. Então, nós estamos diante hoje de um cenário em que as coisas passam. A gente vive não só a transitoriedade, a nossa, mas também a efemeridade. E, óbvio, pegando aquele livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, ele diz que a aposta do século XX não era em registrar, era em esquecer. Mas esquecer por quê? Já era dos extremos. Quer dizer, tem tanta coisa que nos assola no século XX como algo que beira ou é um estado de barbárie, que temos, para sobreviver, temos que esquecer. E trazendo uma experiência para que nós possamos refletir sobre elas, nós sabemos que vivemos nesse país um período que começou em 64, que dão vários nomes a isso, mas vamos chamar um regime de governo. E que nesse regime de governo, algumas pessoas, estudantes, eram presas, e para se obter informações, veja, para se obter informações, é isso que está escrito nas páginas que a gente pega, a pessoa ia depor, dar informações, dependendo dos métodos usados, inclusive, em algumas pessoas, era um choque nos órgãos genitais. Ora, órgão genital é um lugar que, para você ter uma satisfação, tem que ser excitado. Imagine você, uma pessoa toma um choque no órgão genital, cada vez que aquele órgão é excitado, a lembrança daquela experiência vem à mente como uma imagem mental fulgurante, colorida e viva. Então, essa pessoa, para ter uma vida sexual, ela tem que apagar, criar um bloco, criar uma lacuna como meio de sobrevivência. Ou seja, aquelas que conseguiram, aquelas que conseguem. Porque vai ter pessoas que não conseguem. Eu me lembro de uma época, aquele cineasta, o que fez Central do Brasil, o Murilo Salles, eu não sei se é esse, ele estava querendo conversar com uma sobrevivente do Holocausto, que passou pelas experiências do médico Josef Mengele.
E a mulher, quando fizeram uma entrevista no Fantástico, ela não conseguia falar. Porque quando ela ia começar a falar, o corpo começava a tremer. Ela tinha tiques e ela não falava. Não era que ela não quisesse, ela não conseguia falar. Bom, já estou vendo que o tempo se aproxima, mas eu vou tentar, então, progredir um pouco nessa reflexão que eu estou fazendo acerca do esquecimento. Então, eu trabalho, coordeno um programa de memória social, e que, nesse programa, tem toda uma preocupação das 4 linhas de investigação sobre essa questão do esquecimento. Seja ele no âmbito da chamada memória política, seja ele no âmbito da subjetividade, das artes, do patrimônio, do espaço, das práticas de linguagem. Então, nós estamos atentos a essa questão. As estratégias do esquecimento e, fundamentalmente, essa pergunta: por que esquecemos? Por que precisamos esquecer? No nível da esfera individual, para a gente sobreviver. Se a gente não esquecer, a gente não vive. Então é preciso. E outra coisa, para que haja memória, para que a gente conserve alguma coisa, a gente tem que apagar. A gente só vai poder conservar a partir do apagamento. Isso na esfera individual. Na esfera das nações, dos grupos, os grupos decidem o que vão esquecer em função de valores políticos, econômicos, etc. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, a gente lembra com muita veemência, por exemplo, da execução de Tiradentes, pelo que foi. Mas pouco se fala da execução de um religioso que aconteceu lá no Recife, na cidade do Sérgio, Frei Caneca. Como esse homem foi executado? Amarraram ele na cauda de um cavalo bravio e o cavalo saiu andando pelas ruas e a cabeça dele batendo nas pedras. Foi uma execução. Não é tão falada. Não tem a dimensão que tem Tiradentes, por exemplo. Não que um seja mais importante, que Tiradentes seja importante. Mas quem construiu essa modalidade de vivacidade para um evento e um pouco de esquecimento para o outro? Conjunturas políticas, econômicas, sociais, morais, etc, etc, etc. Então, o esquecimento, que eu quero até para concluir, que eu acho que o meu tempo já deve estar beirando ao fim, eu queria concluir o seguinte: a gente esquece pela nossa vontade? Não. Há algo que nos impõe a esquecer. Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito de cada um de nós, enquanto pertencente a um grupo social, enquanto pertencente a uma nação, e fundamentalmente a uma época. Então, existem coisas que são esquecidas hoje, no dia de hoje, que não seriam esquecidas há 30 anos atrás, até mesmo porque há 30 anos atrás a gente não tinha essa parafernália tecnológica que temos hoje, que, por incrível que pareça, ela abre as portas para a gente, para ver informações de todos os lados, mas ela é um vetor poderoso do esquecimento. E a gente agora vive, a gente sabe que tem a coisa lá, baixou do computador, mas a gente tem uma preocupação até quando aquilo vai ficar. Obviamente eu fiz um recorte nesse tema do esquecimento, teria muito mais coisa a falar, mas eu acredito que o pessoal da mesa vai trabalhar os outros temas, pelo menos foi essa a minha intenção. Muito obrigado. Agradeço ao professor Francisco Ramos Faria por essa exposição super interessante sobre o esquecimento. Enquanto ele estava falando, eu estava lembrando, e aí, eu não sei se todos conhecem, um conto do Jorge Luiz Borges, Funes, o Memorioso, que era exatamente um homem que não esquecia absolutamente nada. E ele não esquecia porque ele não conseguia, inclusive, entender o que estava acontecendo. Então, ele só lembrava.
Esse conto do Funes, que é um conto do Jorge Luiz Borges, escrito em 1944, eu aconselho a todos a ler, porque, na verdade, ele dá uma dimensão perfeita da importância do esquecimento, da memória, da organização, e tem até uma frasezinha do Funes, que eu peguei agora no celular, que eu acho fantástica. Havia aprendido, sem esforço, o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer as diferenças, é generalizar, é abstrair. No mundo abarrotado de Funes, não havia senão detalhes, quase imediatos. Quer dizer, é exatamente isso, você tem que esquecer e tem que saber guardar. Eu passo, então, a palavra agora para a nossa queridíssima Maria Luísa Soares, que é a Cuca, que trabalhou aqui na Casa de Rui Barbosa há tanto tempo, aliás, ainda trabalha com tanto carinho, que está organizando o quarto encontro, né? O quarto encontro Luso-Brasileiro, agora no final do mês, e é uma pessoa fundamental, uma pessoa na área de preservação, de restauração e de belas artes. Então, por favor, Maria Luísa. Obrigada. Eu tenho uma projeçãozinha rápida. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Ana Lígia, querida colega, e fazer uma pequena observação também. Eu fui da Casa de Rui Barbosa, esquecimento, mas também sou da UFRJ, então eu só saí ali como Casa de Rui Barbosa. Essa projeção são apenas pontos para nós refletirmos, porque eu acho que nós já estamos quase que concluindo esse encontro. Quando nós reunimos esse grupo de profissionais, atores dessa história, que vão reorganizando essas memórias. Né? Então, tem a canetinha aqui. Maria Luísa, essa caneta aqui, ó. Essa pretinha. Isso. Não, o microfone que ela quer. É o microfone? Aqui. Não, tá, ainda está valendo. Ok. E aqui vai para cima. Então, eu coloquei ali, quer dizer, a minha abordagem é no campo realmente prático, né? Porque eu sou conservadora, restauradora. Portanto, todas essas minhas questões, e são questões muito fundamentadas naquilo que eu tenho como experiência entre a prática e os conceitos de formação. Portanto, nós trabalhamos um pouco com o código de arquivos, de biblioteconomia, da museologia, e, fundamentalmente, só para a gente marcar um pouco o papel, quem é esse profissional conservador que vai interagir com os demais, né? Então, está fazendo 50 anos, há um agradecimento muito especial a essa lembrança de me convidarem, e nós, conversando um pouco antes com a Mary, lembramos da nossa querida Solange Zúñiga, que na criação dessa rede, né, foi tão fundamental. Então, a lembrança da Solange foi muito oportuna. Portanto, conservação e restauração, para bem restaurar, é necessário amar e entender o monumento, seja estátua, quadro ou edifício sobre o qual se trabalha. Ora, que séculos souberam amar e entender as belezas do passado? E nós hoje? Em que medida sabemos amá-las e entendê-las? 1884, Camilo Boito. Então, um pouco, eu estou tentando apresentar aqui o profissional conservador restaurador, que vai interagir com todos esses demais grupos. Então, o que é que nós estamos falando sobre arte? Como é que nós estamos trabalhando como arte? Qual é a interpretação que esses profissionais têm deste conceito de arte?
Portanto, é um pouco falar sobre isso dentro desse espaço de 15 minutos que nós vamos trabalhar. Então, quem são esses especialistas? Como é que vai se formando a história desses profissionais, né? Nos anos 50, nos anos 60, como vão sendo definidas as suas atribuições em relação a essa atividade. Então, critérios de intervenção. Então, é fundamental que esses profissionais tenham algum tipo de critérios de intervenção, né? Quando a tradição encontra a modernidade. Então, é uma atividade que ela vai se desenvolvendo em termos da manualidade, né? É muito focada nesses princípios. Então, revelando o passado e dialogando com o futuro. Como é que nós podemos estabelecer essa ponte entre profissionais que tradicionalmente trabalham com conceito estético, mas que não percebem o entorno deste conceito? Né? Então, o valor simbólico, conceitual e a relação com o contexto histórico e social, aspectos tecnológicos do sistema documental e a permanência. Então, como é que essas questões hoje são analisadas por esses profissionais? Então, lembra que nós falamos um pouco antes da questão saberes e competências. Então, como é que isso acontece? Só amar esse patrimônio, só amar essa memória é suficiente? Né? O que vai acarretar esse valor simbólico? O que nós vamos agregar a esse valor? Então, apagando memórias ou atuações inconsequentes. Então, é muito interessante quando nós vamos fazer um levantamento histórico sobre todo o que acontece, ou o que aconteceu, o que vem acontecendo no Brasil em termos desses profissionais, como é que isso está acontecendo? O que nós temos hoje? Né? Como é que vai se espalhando as atribuições para esses profissionais? Então, os guetos artesanais e tecnológicos ou os conservadores reféns da tecnologia. Como é que nós ficamos reféns? Nós não sabemos nos mover ante essa tecnologia que vai sendo incorporada aos museus, aos arquivos, às bibliotecas, aos centros culturais, às nossas instituições de cultura. Né? O reconhecimento de um código de ética estimulam atuações selvagens de caráter imediatista. Porque nós ainda temos tudo isso, um envolvimento político, né? Da seleção da memória. Como é que nós vamos fazendo a seleção e como nós vamos incorporando novos elementos a essa memória? Sem comprometimento com a preservação da memória, apagando registros da informação e, dessa forma, estabelecendo lacunas irreversíveis. Né? São lacunas que vão ser necessários outros ciclos para se poder resgatar esses movimentos. Vou passar rapidamente sobre a Agnes, porque para nós ela foi importantíssima, porque ela define, em um determinado momento, há 50 anos, estamos celebrando 50 anos desse documento, o mês passado, em outubro, na Dinamarca, onde ela define muito claramente o papel desse profissional. Então, é importante se observar. Então, também nós vamos ver num texto dos anos de 1985, em que há uma forte, no período dos anos 80, surge fortemente uma necessidade de renovação dos conceitos, das atribuições desses profissionais dentro das instituições culturais. Então, como é que ele está? Qual o papel que ele desenvolve e como ele aparece dentro dessas instituições? Então, é necessário reformular
o conceito desse profissional dentro das instituições culturais. E nós vivemos isso muito aqui dentro da Fundação Casa de Rui Barbosa, que desenvolveu durante um grande período muitos encontros, muitos estudos sobre a atividade desses profissionais e que potencializou algumas discussões locais e nacionais. Então, essa era a ideia de proporcionar a esses profissionais uma possibilidade de inserção dentro de um campo mais amplo da discussão da preservação da memória. Né? É a conservação conservadora? Essa é uma questão. Somos nós, né, conservadores, tão conservadores que não conseguimos sair dos nossos limites, do nosso campo de atuação, aquele que já está historicamente estabelecido como um profissional que não tem uma proximidade, não tem um diálogo, ele apenas executa, em última instância, algumas técnicas que podem ser até muito interessantes, muito contemporâneas, mas são muito restritivas, né? Então, entender o fenômeno dos paradigmas da conservação-restauração, a partir dos postulados de correntes teóricos e teóricos práticas, estabelecendo a ponte entre a nova restauração e o novo profissional. Então, esse é o momento. Aquilo que nós consideramos a teoria contemporânea da conservação é que nós estamos discutindo algumas questões através dessas quebras de paradigmas que nós vamos observando em relação a essa tecnologia, a esses movimentos artísticos, esses movimentos culturais, e mais importante que nós temos aqui na Fundação em relação ao nosso acervo, as instituições incorporando todos esses materiais. E o que vai acontecer é que há uma lacuna entre essa diversidade de materiais e a possibilidade de interagir imediatamente com esses materiais, dentro das coleções, né? Então, a memória do futuro, um olhar sobre a realidade profissional, alguns temas para serem discutidos, né? Então, a análise do percurso histórico, uma deontologia específica, ciência da informação versus ciência da conservação e novas tecnologias são fundamentais, uma política de preservação abrangente, né? Nacional e internacional, em que nós possamos participar ativamente dessas atividades, projetos nacionais e internacionais e parcerias, que nós já observamos, essa possibilidade dessa mobilidade, né, de nossos estudantes, de nosso corpo docente e discente, que possa perceber, por exemplo, como nós vamos ter agora um encontro com as universidades portuguesas, né? E essas universidades já estão com algumas discussões muito claras, né? Eu já vou terminando. A análise científica do laboratório científico ao laboratório de conservação. Como é que isso acontece, né? Há futuro para essas práticas? Conclusão. Então, na realidade, a conclusão é isso que nós já estamos tendo aqui, uma interdisciplinaridade, que a gente possa trocar muitas experiências para sedimentar esses conceitos, né? Para concluir, esperamos que, no momento do reconhecimento profissional, que é onde nós estamos vivendo, a relevante função social desenvolvida pelos conservadores e restauradores estimule ações onde estes profissionais sejam os atores principais de sua própria história, reafirmando a identidade profissional e os torne aptos a assumir sua própria cidadania. Muito obrigada. Bom, estou aqui aberta para continuarmos a conversar. Obrigada, Maria Luísa, na verdade, Cuca. A gente não consegue chamar de Maria Luísa, sempre será a nossa querida Cuca. Obrigada por essa palestra, que eu considero assim, super importante, principalmente pela essa integração entre diversos saberes. Quer dizer, já não dá mais para a gente pensar que apenas uma profissão pode trabalhar com memória, a ciência da informação pode se desligar das outras áreas, como a área de restauração. Tudo faz parte de um
corpo, e tudo precisa ser trabalhado. Uma outra ideia que eu estava escutando o Cuca falar, né? Quer dizer, essa rapidez da mudança também dos suportes, que tem deixado a gente completamente, quem trabalha com documentação sabe o que é. Nós custamos milênios até mudar as tabuinhas de argila, até o pergaminho, logo depois, quer dizer, depois o papel, né? O papel que é mais recente, assim, depois alguns séculos, até o século XX, onde os suportes começam a ir numa rapidez e até o não suporte. Então, esse trabalho integrado com a restauração é fundamental que se pense como o pessoal de documentação, bibliotecários, museólogos, arquivistas, tem que trabalhar junto com os restauradores e os conservadores. Então, agradeço muito a Cuca e passo a palavra para Helena Cunha de Uzeda, que é doutora, já foi falado o seu currículo, mas de qualquer jeito é doutora e professora da Unirio. Por favor. Boa tarde a todos. É uma honra estar dividindo a mesa aqui com meu colega da Unirio, Francisco, Ana Lígia, Maria Luísa. Eu quero agradecer à Casa de Rui e à Redarte por esse convite. Eu vou falar também sobre esquecimento, né, que é o tema, memória e esquecimento, e vou tentar me ater ao tempo, que é um grande algoz, tanto da memória quanto do esquecimento, né? Começo com uma citação da professora Teresa Scheiner, também da Unirio, do nosso programa: o trabalho da memória é um movimento simultâneo de esquecimento e reconstrução. E a partir dessa visão, agora eu que falo, né, de assimilação e descarte, em função de escolhas estabelecidas a partir de diferentes valores culturais, temporais e simbólicos, que se constrói uma memória colocada de modo amplo, como se houvesse a possibilidade de ser comum a todos. A cidade do Rio de Janeiro foi reconhecida em 2012 pela Unesco como paisagem cultural, recebendo 4 anos depois o título de paisagem cultural urbana, o primeiro conferido, né, a esse tipo. Mas como foi elaborada a imagem que temos dela e quais as estratégias discursivas que foram e continuam a ser alimentadas quase sempre ao sabor de escolhas midiáticas e de intenções de seletos narradores, quase nunca levando em conta a necessidade de conectar temporalidades e monumentos dispersos, visando preservar uma memória mais coesa da cidade. Vamos ver se eu acerto aqui. O Antônio não acertou. Retrocedendo um pouco no tempo, vemos que a imagem que foi sendo moldada sobre a paisagem do Rio de Janeiro pelos primeiros registros feitos por navegantes europeus dedicaram todas as suas atenções à exuberância da natureza. Um interesse compreensível se considerarmos que, à época, eram exatamente as riquezas naturais que direcionavam as ambições e as rotas dos descobrimentos. No entanto, naquele mesmo período, as civilizações maias, incas e astecas das Américas do Sul e Central impressionavam os colonizadores espanhóis não por sua natureza, mas pela arquitetura lavrada em pedra e intrincados relevos iconográficos e outros objetos valiosos em ouro e prata. Em 1519, Hernando Cortés descreveu assim essa grande cidade, tem 4 entradas, todas calçadas feitas à mão, tão grande quanto a cidade de Sevilha e Córdoba, suas ruas principais são muitos largos, e com isso coube ao Brasil e ao Rio manter essa memória de valorização do ambiente natural. 7 décadas após o descobrimento das terras brasileiras, em 1576, o texto do português Pedro Magalhães Gândavo enaltecia a qualidade de nossa geografia comparando com as terras dos Andes e destacando que nelas não havia feras, nem desertos, nem alagadiços, afirmando que a província era melhor para a vida do homem do que cada uma das outras da América. Para Gândavo, a América portuguesa havia sido mais bem aquinhoada que a espanhola em relação ao ambiente natural. No século XIII, o dominicano São Tomás de Aquino defendia a existência física e real de um paraíso terrestre
que deveria, para ele, habitar alguma região de clima agradável e constante abaixo da linha equatorial. As terras brasileiras, um território apartado de tudo, e como o Jardim do Éden, livre do pecado, localizava-se abaixo da linha do Equador, como prevera São Tomás, possuindo clima ameno, exuberante vegetação, fartura de frutos, faunas exóticas, lindas praias e um gentio saudável, cuja nudez inocente identificava-os à própria natureza. Enfim, as terras brasileiras preenchiam todos os requisitos simbólicos de paraíso terrestre, como fora cristalizado nas mentes ocidentais e descrito nas escrituras. Os franceses colocaram-se como adversários obstinados de Portugal desde o início, lutando pela posse da cidade do Rio de Janeiro, como quando Villegagnon ergueu, em 1555, na atual ilha de Villegagnon, na Baía de Guanabara, a França Antártica, uma colônia francesa em território carioca. 15 anos depois, a reconquista portuguesa desse território marcaria a fundação da muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, junto ao Morro do Pão de Açúcar, o que ajudou a incorporar ao morro, além da condição de orientação geográfica de entrada da Bahia, o papel de marco fundador da cidade. Atualmente, entretanto, como patrimônio natural e cultural da cidade, esses aspectos históricos não são tão presentes nele, ficando esquecidos do plano interpretativo do monumento, como, aliás, ocorre em relação a diversos outros monumentos. O fascínio da cultura pela cultura francesa, no entanto, parecia desconsiderar antigas rusgas e combates, perdurando e mesmo ampliando-se ao longo de todo o período do Brasil colonial, imperial e pós-independente. Como colocam bandeira, Chechel e Conduru, abre aspas, a França seria, acho que isso está no slide anterior, a França seria o paradigma de civilização durante todo o Império e parte da República Brasileira, desde o positivismo de Comte até pelo menos meados da década de 1960. E se a Inglaterra coube dominar por mais de 100 anos a economia brasileira, a França caberá a primeira colonização cultural, fecha aspas, Conduru. A construção da nacionalidade brasileira deu-se desde o início por meio de tentativas de adaptação às condições locais, algumas escolhas, alguns esquecimentos. A queda do Império em 1889 e a instauração da República não desataram os fortes laços que uniam a capital brasileira às matrizes francesas. Frequentemente referenciava-se à França da Revolução Francesa, das Luzes, os escritores franceses como Victor Hugo e pensadores como Auguste Comte, alimentando correntes de pensamentos nacionais. A República, desejando criar um novo cenário urbano para a capital, adotou reformas urbanísticas, que todos nós conhecemos, né, ao estilo parisiense, implementadas pelo prefeito Haussmann, em Paris, como forma de corporificar uma nova situação política para o país. 2 décadas de trajetória republicana e seria demolido o Morro do Castelo. Mesma época em que era construído pelo arquiteto francês Joseph Guéry o Hotel Copacabana Palace, seguindo a estética dos balneários franceses. Paradoxalmente, ainda nesse período, a busca de intelectuais pelas raízes nacionais decidiram-se pela revalorização das raízes portuguesas, tendo os modernistas identificado na antiga arquitetura colonial portuguesa a resposta ao motivo eclético de influência francesa. O estilo neocolonial que reinterpretava o barroco e a arquitetura chã portuguesa posicionou-se, num primeiro momento, como uma saída possível para uma estética nacional e moderna. Na exposição do centenário da independência em 1922, no centro da cidade do Rio, as matrizes portuguesas e francesas foram contrapostas no mesmo espaço e tempo, com a participação de alguns pavilhões em estilo neocolonial e outros em estilos ecléticos de inspiração francesa, corporificando um embate de séculos entre essas duas culturas. A herança portuguesa vinculava-se a um passado defasado que se queria esquecer, enquanto a projeção de um futuro demandava mudanças. Mas tais mudanças, como coloca o arquiteto historiador Júlio Argan, não obedecem a leis evolutivas, são o efeito de um antagonismo entre vontade inovadora e tendências conservadoras. Uma das contradições do nosso tempo está no fato, isso continua Argan, de que as forças políticas progressistas tendem a conservar e as forças políticas conservadoras a destruir o tecido histórico das cidades. Fecha Argan.
Essa afirmação enquadra-se bem no caso da urbanização brasileira. Na demolição do Morro do Castelo, por exemplo, a primitiva vila, né, a célula máter de nossa cidade, foi o prefeito, quem destruiu foi o prefeito Carlos Sampaio, engenheiro e político conservador, mas que não cogitou em preservar aquele antigo sítio histórico. Por outro lado, seriam os intelectuais modernistas, como Mário de Andrade e Rodrigo de Melo Franco, que buscavam superar referências tradicionalistas, que iriam trabalhar na criação de um serviço de patrimônio histórico e artístico nacional para preservar a memória e o patrimônio nacionais. Por outro lado, o arquiteto Lúcio Costa abandonaria o estilo neocolonial que abraçara no início da carreira para se deixar influenciar pelo despojamento das ideias racionalistas de Le Corbusier, arquiteto francês, redirecionando uma vez mais a busca pelo moderno de Portugal para a França. O projeto de Brasília seguia o racionalismo de orientação francesa, que lembrava a distribuição urbanística e as massas arquitetônicas do plano de Le Corbusier, Plan Voisin, para o centro de país, projeto não construído, de 1925. A França preferiu manter a memória do seu centro histórico, Portugal também, nós não. Não se pode desconsiderar a coincidência temporal que reuniu, no mesmo ano de 1922, a destruição do Morro do Castelo, a Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência e a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Esses eventos, os dois primeiros no centro do Rio e o terceiro no centro da cidade de São Paulo, foram polos irradiadores de ideias naquele momento, que tentavam dar corpo aos valores nacionais e modernos. Espera aí, deixa esse aí. Justificava-se assim, sem grandes oposições, destruições de espaços urbanos referenciais, como o Morro do Castelo e outras tantas arquiteturas de grande importância histórica e estética. Destruir tudo e depois construir algo novo, essa era a justificativa de libertação dos modelos europeus e suas antiquárias afrancesadas ou as suas antigas referências lusitanas. Demolir-se-ia o prédio da antiga Academia de Belas Artes, projetado por Montigny, que é esse aí, erguido em 1826 e demolido em 1938, sem que nada tenha sido erguido até hoje em seu lugar. Impressiona hoje o fato de o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, criado em 1937, com o intuito de proteger a memória nacional, ter concordado com a demolição de um monumento histórico artístico de grande relevância. Então, é meio esquecimento, porque ele está no Jardim Botânico, não é um esquecimento, vamos dizer assim, completo. O desejo de destruir as referências francesas parecia tão natural e correta naquele momento, que servem para nos alertar para as outras escolhas que levem ao esquecimento e apaguem as estratificações preciosas para a constituição de memórias que fundem e, às vezes, confundem seus significados no tecido da cidade. Esse apagamento do passado em cidades históricas, como no caso do Rio de Janeiro, compromete um pouco a integridade dos seus testemunhos e, por conseguinte, a possibilidade de realizar uma leitura histórica e emocional do local e por seus próprios habitantes. Espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, estão materializados testemunhos desse embate em busca de uma identidade brasileira, em seus estratos, por vezes, olhados, mas nem sempre vistos, mal interpretados e pouco sentidos. De cabeça para baixo, como é que é, Maria? É assim. O Rio continua sendo um território real, também um paraíso idealizado de grande exuberância natural. Mas não apenas isso. Sua imensa força cultural precisa preservar as várias memórias que compõem seu complexo patrimônio material e imaterial, reunido a partir de diferentes etnias, visões de mundo e imaginários, que se interpenetram e se ressignificam constantemente. Parte dessa memória conservada, parte esquecida, sugada pelo vórtice que movimenta a dinâmica transformadora da cidade. Somos muito mais portugueses que franceses, ainda que continuemos a querer ser muito mais franceses que portugueses. Não se consegue separar o passado.
não se consegue separar o passado do presente e do futuro, um transita, aparece e desaparece dentro do outro, e todos orbitam em todos de nós. Todos os dias podemos ver nossa imagem refletida no tecido da cidade, suas paisagens e seus monumentos. Alguns presentes em toda a sua força, esperando para serem revelados, e outros ainda que não fazem mais parte do antigo cenário, mas que precisam permanecer na memória. Como entes queridos que se foram, mas que continuam a nos dizer quem realmente somos através da moldura dos retratos. Obrigada. Ai, é muito rápido, a gente não pode... Professora Helena, muito obrigada por essa sua exposição, uma exposição, inclusive, afetiva, porque tem muitos exemplos sobre o Rio de Janeiro e sobre esse esquecimento que a gente, às vezes, comete. Devido à hora, eu não sei se poderemos fazer uma pergunta ou deixamos para... Uma pergunta só. Tem alguém que deseja fazer algum tipo de pergunta? Ou a gente pode deixar para a hora do cafezinho na parte da tarde, eu acho melhor, né? Então, agradeço a todos, agradeço a Redarte a oportunidade de estar aqui, agradeço em nome da Fundação Getúlio Vargas poder sediar mais esse encontro. E passo, então. Bom, gostaria que vocês, infelizmente, a gente só vai ter mesmo 1 hora de almoço, né? Às 14 horas em ponto, retornassem para a gente conseguir encaixar o nosso horário dentro dessa programação da tarde. Obrigada a todos e até às 14 horas. Obrigada às pessoas da mesa também.